Fala, povo de Deus! Hoje nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de cegueira espiritual. Vem comigo! Primeira coisa que precisamos entender a respeito de cegueira espiritual é onde isso é atuado no homem. Para isso precisamos entender primeiramente como o homem ele é constituído. Aqui no chart, vou mostrar para vocês como o homem ele é constituído. Vamos ler uma referência lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 23. O texto vai dizer: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que o homem ele tem um espírito, uma alma e um corpo. Então veja que Deus ele tem até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para trabalhar no homem, no espírito do homem, na alma do homem e no corpo do homem. Agora veja bem, tem coisas que acontecem no espírito do homem e tem coisas que acontecem na alma do homem e tem coisas que acontecem no corpo do homem, ok? Vamos entender um pouquinho. Vem aqui no chart. O espírito do homem, ele é um corpo, ok? O homem, ele é a alma, ok? E o corpo físico também é um corpo. Ou seja, o homem, ele é uma alma que habita em dois corpos. Por quê? Olha aqui para mim. A Bíblia vai nos dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 44 e 45, existe corpo espiritual e corpo natural, ok? O homem ele tem um corpo físico, natural, para interagir com o mundo natural, o mundo físico. E o homem tem um espírito, um corpo espiritual, para interagir no mundo espiritual, ok? Então, quando falamos a respeito de cegueira espiritual, o próprio nome já diz, está falando de uma deficiência no espírito do homem, ok? Porque o homem tem um corpo espiritual, ok? A qual a Bíblia nos revela como espírito. Só que tem um detalhe, vem comigo. Quando falamos de cegueira, está falando de apenas uma deficiência. O que seria cegueira? Não enxergar algo, ok? Mas um corpo pode ter várias deficiências. Quais seriam elas? Cegueira, surdez, olfato, toque, paladar, andar, entre outras coisas. Por quê? Porque o espírito do homem é um corpo, ok? Vamos ler mais um texto bíblico. Salmos capítulo 115, a partir do verso 5. Olha o texto. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Então, escute isso. Então, veja bem, aqui em Salmos capítulo 115, a partir do verso 5 ao 8, vai falar a respeito da adoração a ídolos, pessoas que criam ídolos, imagens, e tornam esses ídolos como se fossem um deus. Só que tem um detalhe, muitas pessoas pensam que ídolos é só imagens, escultura, que o homem consegue criar. Mas tem muitas pessoas que criam ídolos em seus corações. Quando a Bíblia ela fala sobre coração, precisamos entender isso também. Vamos para o chart. Quando a Bíblia ela fala sobre coração, alma, terreno e algumas partes vida, está falando a respeito da alma do homem. Na alma habita várias características. Quais são as faculdades da alma? Sentimento, razão, emoção, caráter, pensamentos e assim vai. Ou seja, tem muita coisa que dá para falar a respeito da alma do homem, ok? Agora veja bem, a alma do homem é onde o homem tem a capacidade de escolher, ok? Ou você deseja fazer a vontade do espírito, ou você deseja fazer a vontade do corpo, que a Bíblia chama de carne. Como que tratamos a nossa alma? Ok? Pela palavra de Deus.
Agora veja bem, quando abrimos a Bíblia para ler a palavra de Deus ela é luz para a nossa vida, ok? Ou seja, ela é vida. Então, quando lemos, nós utilizamos o primeiro elemento deste mundo, que é o nosso corpo. Então, a palavra de Deus, ela vem aos nossos ouvidos. Por isso que a palavra de Deus também vai nos dizer: aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito de Deus diz à igreja. Vem comigo. Então, quando ouvimos a palavra de Deus ela penetra nos nossos ouvidos para tentar alcançar o nosso coração, ok? E alcançando o nosso coração vai sendo preenchido com a palavra de Deus, com a presença de Deus, e a nossa alma ela vai sendo tratada. Então, veja bem, e quando a nossa alma ela é tratada, ela transcende para o nosso espírito, ok? E assim nosso espírito também vai sendo cheio da presença de Deus. E quando a Bíblia ela fala assim, enchei-vos do Espírito, a Bíblia está falando desse elemento do seu ser. Então, quando nós enchemos o nosso espírito, transcende para a alma e transcende para o corpo. Mas quando não enchemos, o que acontece? Muitas pessoas pensam que quando deixamos de ler a palavra, deixamos de encher, não acontece nada. Mas na verdade acontece. O que acontece? Quando deixamos de ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, buscar a Deus, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito fica vazio de Deus, ok? Por quê? Porque Deus ele é um ser infinito, ok? E você é um ser limitado. O que aprendemos de Deus hoje é uma pequena porção de Deus, ok? Por isso que a Bíblia vai dizer lá em Efésios 5, verso 18, enchei-vos do Espírito. Ela não está falando para você se limitar a ser cheio, está falando para você se encher do Espírito. E isso é um processo diário. Amanhã, quando você for ler a Bíblia, nesse mesmo texto vai estar escrito, enchei-vos do Espírito. Deus vai falar para você, daqui uma semana, enchei-vos do Espírito. Vai passar um mês, enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque é algo diário. Ok? Veja bem, em Salmos 115, a qual lemos, vai nos dizer que tem ídolos que são criados em nossos corações, ou seja, na nossa alma, no nosso caráter, na nossa personalidade, naquilo que acreditamos, ok? Agora veja bem, tem muitas pessoas que ao ouvir a palavra de Deus não permite que a palavra de Deus penetre no espírito dela. Por quê? Porque elas sempre querem acreditar naquilo que elas querem acreditar. Elas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. Mas Deus não vai falar aquilo que você quer ouvir. Mas Deus vai falar sempre aquilo que você necessita e precisa ouvir. Porque a intenção de Deus é encher o teu espírito, o teu ser por completo. Mas quando você não permite que a palavra de Deus, que é luz, preencha o teu interior, a tua alma, o que acontece? Quando você resiste à palavra de Deus. Vem comigo. Quando a palavra de Deus ela é dita, ouvida, recebida em nosso ouvido, ok? Ela vai tentar acessar o teu espírito, porque a palavra de Deus é como espíritos e vida, ok? Jesus vai dizer, as minhas palavras são espíritos e vida. Então a palavra de Deus ela quer alcançar o teu espírito, ok? Mas quando você não permite que a palavra de Deus ela acesse o teu espírito, o que acontece? A sua alma, a sua resistência, por exemplo, você não acredita, ou você não quer aceitar, ou você resiste, então você vai endurecendo. Então a palavra de Deus aqui, ó, ela vai ficar aqui parada. E conforme o tempo vai passando e você vai endurecendo o teu coração, vai criando essas escamas pretas no teu coração e vai preenchendo. Quanto mais é preenchida, mais difícil fica a situação. Ok? Então, a palavra de Deus ela precisa penetrar na tua alma e você precisa permitir. Para quê? Para que a palavra de Deus ela atravesse a tua alma. Então você não pode resistir à palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer assim em Hebreus capítulo de número 4, não endureçai-vos os vossos corações, ok? A palavra coração é alma. Não endureça o vosso coração. Permita que a palavra de Deus, ela trabalhe em você. E quando você permite, o que acontece? A palavra de Deus, ela transcende da sua alma para o teu espírito. Então você vai se enchendo do espírito. Agora escute.
Em Salmo 115 também vamos ver no verso 8 algo muito forte. Veja bem, a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Então, olha aqui para mim. Quando resistimos à palavra de Deus trabalhar em nossos corações, nós nos tornamos a este ídolos. Então veja bem, tem muitas pessoas que não estão enxergando mais espiritualmente, porque criaram esses ídolos em seus corações. E isso está dificultando que Deus se revele a essa pessoa através de sua palavra, que é Cristo. Então tem muitas pessoas que têm ouvidos, mas não ouvem. Tem muitas pessoas que têm olhos, mas não enxergam. Deus fala, 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 mas elas não ouvem. Mas Deus mostra, 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 e elas não veem. Isso é chamado de cegueira espiritual, que é dada no espírito. Quando é algo no corpo físico, a pessoa não consegue enxergar coisas nesse mundo natural. Mas quando é relacionado ao mundo espiritual, é chamada de cegueira espiritual. Para concluir, precisamos entender que tem coisas que acontecem no espírito do homem, e tem coisas que acontecem na alma do homem, e tem coisas que acontecem no corpo do homem. Que essa mensagem possa ter falado aos vossos corações. Que Deus abençoe sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Até a próxima.